E aí, galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje finalmente a gente vai poder falar de uma vitória do Santos, a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, uma vitória sofrida, uma vitória na raça. Eu até ia botar uma roupa mais bonitinha, gravar no cenário e tudo, mas sinceramente, mano, vamos hoje gravar mais na emoção, vamos falar mais do jogo, assim que ele acabou, porque foi uma partida que era um resultado que a gente precisava bastante para poder acreditar em algo, né? A gente não pode falar de uma grande partida, não, mas a gente pode falar de um grande placar, e a gente pode falar de grandes atuações quem precisava ter grandes atuações, como Gabriel Bontempo, que é uma das nossas poucas esperanças. O Adonis Frias, acho que ele melhorou muito, e a gente precisa muito de uma esperança na vaga, então espero que o Adonis siga bem. A gente pode falar do Neymar, que volta a ter uma gigantesca atuação pelo Santos, e ele é uma peça chave para o Santos poder se recuperar nesse ano, então ele estar bem é uma grande notícia. A gente pode falar muito bem do Rony, que entrou entregando muito, principalmente na recomposição defensiva do time, que é uma coisa que a gente precisa muito. E eu acho que a gente pode falar também muito bem do Lira, tá? O Vini Lira hoje fez uma ótima partida na minha visão, principalmente defensivamente. E é uma coisa que a gente precisa muito, uma esperança novamente pela esquerda. Então assim, é uma partida que, por mais que o Santos não tenha sido genial, eu acho que no primeiro tempo criou as suas jogadas, mas podia ter ido melhor e falhou muitas vezes até por falhas individuais. No segundo tempo, jogou melhor, eu acho que até se impôs mais no primeiro tempo, o Vasco criou menos, e depois, aí a gente pode fazer um outro grande elogio, podemos elogiar o Vojvoda, porque tem jogo que o Vojvoda, ele quer inventar um pouco, que nem o último jogo contra a Chapecoense, que ele botou 3 zagueiros e a gente perdeu o jogo. Nessa partida, foi contra a Chape? Não foi contra a Chape, foi contra que entrou os meninos da base, contra o Atlético Paranaense. Ele botou 3 zagueiros e a gente perdeu o jogo. Nessa partida, ele inventa, então ele coloca 3 volantes, não são 3, não, são 3 volantes, Gabriel Menino, Zé Rafael e Schmidt, e dá certo. O Santos para de sofrer, o Santos conserta o meio campo, o Santos tumultua o meio campo e impede as criações do adversário. Então ele inventa positivamente, ele inventou um 4-5-1 que funcionou. Então assim, se temos uma outra pouca pequena esperança, é no Vojvoda, que sim, é um grande técnico. Diferente do que muitos gostam de falar, muitos amam cravar, porque tem muito canal interessado. E a gente sabe disso na demissão do Vojvoda. Por quê? Porque a nossa diretoria precisa de um escudo, né? Precisa de um Cuca, precisa de um Sampaoli, precisa de um escudo que não vai fazer o nosso queridinho Marcelo Teixeira ser atacado, que não vai fazer o nosso queridinho Alexandre Matos ser atacado. Então, pelo menos, que essa vitória, já que todas as notícias estão repercutindo que o elenco tá fechado com o Vojvoda, e isso é muito importante, dá mais sobrevida, eu espero, ao Vojvoda. E eu espero também, vamos deixar isso muito claro, que o Vojvoda melhore o trabalho dele. Porque ele tem falhado. No jogo contra o Novo Horizontino foi culpa do Vojvoda. A gente também não pode eximir o Vojvoda de culpa. Foi culpa do Vojvoda contra o Novo Horizontino. Foi culpa do Vojvoda contra o Atlético Paranaense. Foi culpa do Vojvoda em várias partidas onde ele piora o time taticamente. Ele é um ótimo técnico, mas tem começado muito mal no Santos. E a gente tem que deixar isso muito claro também. Eu não estou aqui para eximir o Vojvoda de críticas. Em nenhum momento. Mas estou aqui para deixar as coisas claras. O Vojvoda não é o maior problema do Santos, muito longe disso. E a gente vê pelo elenco, a gente vê pelo banco do time do Santos. Se a gente pegar o time do Santos, que tomou 6-0 do Vasco, e o time do Vasco, que meteu 6-0 no Santos, tem muito mais reforço no Vasco do que no Santos. A gente tem um time que tomou de 6-0 do Vasco hoje, com um monte de jogador igual, com pouquíssimas contratações a mais. Contratações como Gabigol, Rony, Moisés, e na lateral esquerda, o nosso melhor lateral foi vendido. Já o Vasco, beleza, perdemos os melhores atacantes deles, que era o Ryan. Mas aquele Vasco que meteu 6-0 nele, tem Spinelli, Andrés Gomes, Inestrosa, Cuiabano, 2 ou 3 reforços pra zaga aí, esse outro garoto que chegou do Colo-Colo também, que joga legal, o Rojas pro meio de campo. Porra, os caras têm um baita time depois que meteu 6-0 na gente. E esse trabalho de diretoria vaga... Não vou nem falar porque é ofensivo, mas esse trabalho ruim da nossa diretoria, faz com que a gente se rebaixe até um time muito pior do que o Vasco e hoje tem que comemorar uma vitória no sufoco. Essa é a realidade. E tem muito canal que a gente sabe que não vai criticar diretor, que não quer criticar presidente, que não quer nem vai, cara, da liberdade de cada um. Mas eu não vou ficar passando pano pra verdadeiro culpado, pra gente que tá... Parece, né? Espero que esteja se importando com o Santos, mas pelo menos o trabalho não reflete isso. De vez ficar aqui falando a realidade pra vocês. O Vojvoda tem culpa, e a gente tem que culpá-lo quando tem. Hoje o Vojvoda tem mérito. Ele tem muito mérito quando ele coloca ali um terceiro volante,
todos os jogadores impopulares, né? O Schmidt que tem uma fase, o Zé Rafael que tá em uma fase, o Gabriel Menino que tá em uma fase, fecha o time e consegue controlar a partida. Quantas partidas a gente não fala, né, que taticamente o Vojvoda toma nó tático, que o Vojvoda vai mal. Hoje, ele deu um nó tático. Num suplente do Vasco, vale lembrar. Mas foi um nó tático. A gente tem que valorizar isso porque, de fato, ele tinha peças piores, porque a gente tem que lembrar, o elenco do Santos é pior que o do Vasco. A gente tem que deixar isso muito claro, tá, pra todo mundo. Mas ele conseguiu aproveitar uma das poucas peças que são muito melhores que qualquer outra peça do futebol brasileiro, que é o Neymar. Aproveitar dele pra fazer 2 gols. Né, muito bem. E conseguir garantir um placar muito bom. Então, bom, essa só foi a introdução do vídeo, né? Já peço like, curtida, sua inscrição. E bora falar dessa vitória de Santos 2 versus Vasco 1. Beleza? Vamos lá, meus queridos. É uma partida, novamente, que o Vojvoda entra com uma escalação que eu diria que é o que a torcida queria. Então, no gol, Brazão. Na direita, Igor Vinícius. Adonis Frias, Luan Pérez e Vini Lira. Na volância, Arão, com um bom tempo de segundo volante. Neymar como meia mais à frente. Miguelito aberto pela direita, Moisés aberto pela esquerda e Tassiano pelo meio, como centroavante. O Neymar era o meia armador dessa equipe, beleza? O Santos começa tentando fazer a marcação-pressão, o Tassiano puxa bastante marcação-pressão, não à toa o Santos consegue até um escanteio no começo do jogo já, com o Neymar fazendo uma marcação, roubando a bola lá na frente, o Santos cria uma boa chance antes de 10 minutos de jogo. Né, cria uma chance rápida ali, que chega pro Moisés, o Moisés tenta cruzar, fica entre o bom tempo e o Neymar. Uma chance que pra mim acaba sendo meio perdida, né, pelo Moisés. Mas o Santos começa criando bem, começa tendo uma chance, mas o Vasco também. E aí vai lembrar, quando o Santos joga tão pra cima, o Santos tem buraco nas costas. O Adonis é lento, o Igor Vinícius não marca nem consulta de dentista, acaba sobrando bolas que nem sobrou ali pro Nuno, né, que chegou na cara do Brazão, e o Brazão, graças a Deus, fez uma boa defesa também. Então assim, um jogo muito aberto, 2 times criando. Eu acho que o Vasco até estava um pouco melhor do que o Santos no primeiro tempo. Mas o Santos ainda conseguiu fazer marcação, pressão, fazendo algumas jogadas, tem algumas jogadas ensaiadas até, por exemplo, aquela jogada que o Santos cria, Moisés, uma jogada ensaiada com o Moisés cruza, né? Cruzamento bem ruim. A gente vê algumas jogadas táticas, algumas jogadas treinadas no Santos, mas novamente, as peças de defesa são muito ruins, cara. É inacreditável. O Luan Pérez tomou um baile. O Spinelli tem uma hora que dá um baile no Luan Pérez, que bota a bola assim. O Luan Pérez não paga, graças a Deus o Adonis Filha se antecipou. O Igor Vinícius estava tomando um baile na direita e o time parecia muito nervoso. Muito, muito nervoso. Então assim, a partir do momento que isso está acontecendo, o Santos consegue fazer um gol. Um gol como? Com uma falha, e aí a gente tem que lembrar, tá? Uma falha inicial do Vojvoda que foi não reconhecer o Gabriel Bom Tempo como esse meia que o Santos precisa. Nessa partida ele reconhece. E aí bota o Bom Tempo e o Bom Tempo... Cara, essa jogada é muito louca, porque valoriza muito a base, tá? O Lira, se não me engano, tira a bola pelo alto, a bola sobra no meio da área do Santos. O Santos fica com medo de sair jogando. Todos os zagueiros ficam olhando pra bola. O Lira percebe, toca pro Bom Tempo. O Bom Tempo puxa a jogada, toca pro Neymar. O Neymar volta pro Bom Tempo. O Bom Tempo limpa a jogada pelo meio. Muito puxada. Assim, sabe quando a gente fala, precisamos de um camisa 8 que puxe contra-ataque? É o que o Bom Tempo faz. O Bom Tempo pega a bola como camisa 8, puxa o contra-ataque sozinho pelo meio. Arrasta o time do Vasco. Abre pro Moisés, que só toca pro Neymar e sai o primeiro gol. Então assim, um gol pra valorizar os meninos que a gente fala. Um gol que valoriza o Lira por ter atitudes diferentes dos zagueiros que estão dormindo lá na zaga. Um gol que valoriza o camisa 8, que aí é uma falha do Vojvoda de não ter percebido isso antes. Gabriel Bom Tempo, que puxa um bom contra-ataque vindo do meio. E um gol que valoriza o Neymar, que é esse cara que é decisivo no momento que precisa. 1-0 pro Santos, o Vasco vai criando. E uma falha individual de um jogador que a gente pedia pra ser titular, porque merecia. Esse ano tem sido o melhor jogador de linha do Santos, tá? Miguelito. Miguelito tem sido o melhor jogador de linha do Santos, mas jogou muito mal. Jogou pela direita, onde ele joga na Bolívia, vale lembrar. Mas jogou um pouco mais aberto e tal. O Santos, vai lembrar, tava saindo num 3-4-3, tá? Então saía com Adonis, Arão, Luan Pérez, abria Igor Vinícius, Neymar, Bom Tempo e Lira. Às vezes saiu o Neymar ia pra frente e voltava o Miguelito. Na frente, Miguelito, Tassiano e Moisés. Às vezes, Miguelito vinha aqui pra criação e o Neymar pra frente, tá? Eles faziam esse revezamento. Mas, em uma dessas horas, o Miguelito teve que recuar pra ajudar uma construção, o que é normal. Numa dessas, ele erra a saída de bola. O Santos tá vendido. O Igor Vinícius nem teve culpa nesse lance, ele já tava mais à frente. O Miguelito não ia pegar os dois do Vasco. A marcação já tava vendida, também saindo da área. Gol do Vasco, 1-1. Que era um placar justo pro primeiro tempo.
Acaba o primeiro tempo, vem pro segundo. E o segundo, o Santos melhora. O Santos melhora a marcação-pressão. O Santos acerta os pontos que tem e coloca o Barreal na direita. Por quê? O Miguelito, além de tudo, não tá voltando pra marcar. E aí a gente sabe que o Igor Vinícius é bem mal defensivamente. Então, o Vasco criava várias chances por lá e igualava o jogo. A partir do momento que entra o Barreal, o Santos tem uma solidez defensiva, melhora defensivamente a partida e começa a conseguir criar, começa a conseguir projetar o seu jogo à frente. O Santos melhora no começo do segundo tempo. E numa boa jogada dessas, o Neymar recebe a bola, né? Uma bola meio que cruzada, os dois caras do Vasco bate cabeça, sobra pro Neymar, que numa cobertura muito bonita faz um golaço pro Santos, 2-1 pro Santos, tá bom? Santos jogando melhor, mas começa a cansar e o Vasco volta a ganhar campo. Então, a gente vê que o meio de campo do Santos estava cansado, o Vasco começou a ganhar campo, e aí o Vojvoda olha pro banco e fala, bom, vou ter que tirar o Arão em bom tempo. Vai lembrar, hoje estava chovendo muito, então é normal os jogadores estarem extremamente cansados, aquele campo bem pesado. Ele tira o Arão, coloca o Schmidt. Tira o bom tempo, coloca o Zé Rafael. Nessa hora eu já fiquei, meu Deus do céu, ferrou. Mas vai lembrar, antes ele já tinha colocado o Rony no lugar do Moisés, e que eu falei aqui, o Barreal no lugar do Miguelito, que ele coloca no intervalo. Então assim, o Rony já tava salvando muito defensivamente, tá? Ele recuava. Cara, a partida de recomposição do Rony foi espetacular hoje. Espetacular mesmo. E no meio de campo, esses dois não estavam fazendo tão feio. Mesmo assim, o Vasco tinha mais oportunidades. E o técnico do Vasco, o interino deles, que é o Bruno Paiva, eu esqueci o nome dele, todo respeito aí ao interino do Vasco, Bruno alguma coisa, se não estou enganado, ele colocou mais atacantes, colocou o Bremer, colocou o Inestrosa, botou o time do Vasco pra frente. O Vojvoda teve uma sacada, vou povoar o meio. Tirou o Tassiano, botou o Gabriel Menino. Montou uma trinca de volantes, então Schmidt, Zé Rafael, Menino, abriu como meias Arão, o Barreal e o Rony. Então o time jogava no 4-5-1 só com o Neymar espetado na frente. E o Santos parou de sofrer. O Vasco começou a tentar criar, tentar pressionar, mas nenhuma chance sequer chegava próxima de ser perigosa. O Santos interrompia os chutes antes, botava para escanteio antes. O Santos conseguiu fazer um bom poder de marcação e dando bicão para frente. E nesses bicões o Santos criou algumas coisas. Tem uma jogada, por exemplo, que o Neymar rouba a bola lá no ataque, que quase se recebe um pênalti, quase consegue fazer uma boa chance de fazer o terceiro gol. Muitas bolas de contra-ataque o Santos chegava. Sentia que às vezes os pontas, né, quando chegava o Barreal e o Rony já estavam tão cansados de ter ajudado lá atrás, que a bola parava com eles lá na frente e eles não conseguiam nem continuar a jogada. Mas o Santos de fato foi criando aos poucos e conseguindo encontrar algumas jogadas mesmo nesses momentos de contra-ataque. Que nem eu falei no começo do vídeo, se a gente critica o Vojvoda quando ele muda taticamente o time perde, como foi com o Atlético Paranaense, hoje a gente tem que elogiar que ele mudou o time taticamente, o time conseguiu a vitória. Pra finalizar, meus queridos, jogador a jogador, Gabriel Brazão, muito bem mesmo na partida. Eu acho que é um cara que consegue fazer um jogo espetacular mesmo. Igor Vinícius, pra mim foi muito mal. Ofensivamente pouco criou, deu um cruzamento realmente bom, que foi aquele que ele cruza pro bom tempo, que o Neymar fez a falta antes, mas pouco criou. Defensivamente eu acho que ele melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Igor Vinícius é assim, avassaladoramente ruim, bem ruim. E a gente vê como que ele precisa do Barreal, como precisa desse cara de recomposição. Assim que o Barreal entra, o Igor melhora. Antes do Barreal entrar, o Igor sofria. Adonis eu acho que melhorou bastante, defensivamente, claro, em velocidade ele vai perder, mas ele melhorou muito pelo cima, e o Spinelli pra mim não se criou em cima da gente por causa do Adonis, tá? O Adonis roubou muita bola pelo alto, gostei muito do Adonis hoje. O Gil Adonis foi pra mim uma das melhores notícias positivas. O Luan Pérez pra mim foi bem mal por cima, mal por baixo, não gostei do Luan, mas foi bem coberto pelo Vini Lira. O Vini Lira roubou muita bola, o PH tentava chegar, não conseguia por causa do Vini. Ele conseguiu cortar bastante bola, o Inestrosa não se criou pra cima dele, o outro ponta que a gente nem viu o nome quase em vários momentos do jogo, também não se criou pra cima dele, muito boa partida. O Arão no primeiro tempo eu senti que não estava tão bem quanto antes, mas o segundo tempo do Arão foi espetacular também, vetando tudo, cortando tudo. Não que o primeiro tenha sido ruim, mas eu acho que o segundo ainda foi melhor. E o Bom Tempo, cara, eu vou falar uma loucura, que o Bom Tempo talvez tenha sido melhor em campo. Pô, mas o Neymar fez 2 gols, sim, mas o Bom Tempo, cara, salvou defensivamente, puxou a contra-ataque, uma partida assim, espetacular do Bom Tempo. Repito, se tem um grande erro do Vojvoda do Santos, é não ter utilizado mais o Bom Tempo. No meio, Neymar, eu acho que tem algumas atitudes dele que me irritam, tá? Não vou negar. Aquele negócio dele com o Thiago Mendes ali, principalmente no começo do jogo, logo depois do gol, cara, desnecessário. Agora, dito isso, é o craque do time, né? Não tem o que falar. Assim, ninguém faria nenhum dos 2 gols que o Neymar fez. Se o jogo seria 1-0 pro Vasco, porque ninguém teria a capacidade técnica de fazer o que o Neymar fez hoje. Ele é o diferencial, ele é o diferenciado da equipe, é o motivo da gente ter ganhado hoje. Só podemos aplaudir a qualidade do Neymar. No ataque, o Moisés. Não gostei muito da partida do Moisés hoje, ainda mais no começo do jogo, foi bem abaixo, depois melhora um pouquinho, mas mais ou menos. Vou até falar das substituições, tá? Não, eu falo depois. Na direita,
O Miguelito hoje talvez tenha sido o pior em campo. Jogou realmente muito mal hoje. Que tá tudo bem, tá? Um menino vai oscilar. Tassiano, hoje não entrou o Gabigol em nenhum momento, hein? Pressão, fez muito bem. Cara, pressão fez muito bem, marcou, roubou bolas lá na frente. Ótima partida do Tassiano. Sobre quem entrou, vamos lá. Entraram alguns jogadores que a gente tem que mencionar. Então, Barreal na direita ajudou principalmente defensivamente. Eu sei que ele falha em alguns lances também, até porque ele não é lateral. Mas o Igor precisa muito do Tassiano. E isso ficou na clara hoje. Zé Rafael e Schmidt muito bem pelo meio também. Eu acho que hoje eles melhoraram, de fato. Eles não deixaram tantos buracos quanto tem deixado. Eu acho que fizeram uma partida decente. Pelo menos eu não enxerguei grandes erros deles. Então eu vou considerar decente. O menino também entrou legal. Na esquerda, o Rony foi muito bem, tá? Muito bem mesmo. Acho que de quem entrou foi quem mais tem se destacado e quem mais jogou bem, tá bom? E é isso, meus queridos. Uma vitória. Podemos sorrir alegres aqui. Até, mano, gravei com essa roupa, pijama aqui que eu tava, porque a emoção foi grande. E é isso. Quero pedir seu like, curtida, sua inscrição. Hoje foi aquela vitória que foi muito mais para lavar a alma, assim, pra gente poder respirar um pouco do que pela qualidade. Mas esperamos ver mais qualidade também nos próximos jogos. É isso, meus queridos. Peço seu like, curtida, sua inscrição. Um forte abraço. E agora eu